Olá, meus queridos orientandos, espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, para que a gente possa superar esse período de isolamento por conta dessa pandemia da melhor forma possível e que em breve nós estejamos de volta, né, ao nosso convívio lá no nosso campo, na nossa rotina normal de estudos. Eu quero tratar com vocês de algumas questões específicas relacionadas ao material que eu já disponibilizei para vocês, e eu vou retomar alguns aspectos que foram tratados em 2 vídeos que eu indiquei para que vocês vissem, um da professora Irene Patrícia Nohara e um do professor Auri Lopes Júnior, né? O vídeo da professora Patrícia é um vídeo que trata de dicas para o TCC de maneira genérica, né? Sem tratar de questões temáticas especificamente. E o do professor Auri Lopes Júnior também trata de algumas questões genéricas, mas fala bastante a respeito de temas do processo penal, algumas coisas de atualidade. Então, eu achei que os 2 vídeos poderiam ser muito úteis para vocês. Eu vou retomar partindo de um ponto inicial que eu acho interessante nós falarmos, que de certa forma, foi tratado pela professora Patrícia Nohara em relação ao tema desenvolvido, ao tema do trabalho de pesquisa de cada um de vocês. É evidente que na nossa sistemática específica, é o aluno que escolhe o tema, é o aluno que procura o professor que ele pretende que o oriente e que sugere, né, a pesquisa e tudo mais. Então, nós já temos como indicativo a presunção de que vocês vão tratar de um tema que seja do interesse de vocês, tá certo? É evidente que ser apaixonado pelo tema ou ser apenas um interessado pelo tema varia de cada um. O ideal é que vocês procurem, evidentemente, o tema que mais lhe agrade, porque a pesquisa ela envolve um aprofundamento naquele assunto, muita leitura naquele assunto, e quanto mais agradável for esse processo, melhor será, evidentemente, todo o transcorrer da pesquisa e, por consequência, o resultado disso, né? A professora Irene fala em protagonismo na pesquisa. O autor da pesquisa precisa ser o protagonista da pesquisa, né? E para ser o protagonista da pesquisa, o material que você pesquisa, as conversas que você tem com outras pessoas, seja com o orientador, seja com qualquer outra pessoa que de alguma forma esteja te ajudando, tem que ser no sentido de auxílio, de estímulo, de troca de ideias, mas nunca no sentido de assumir esse protagonismo, certo? Acho que talvez isso até soe um pouco evidente demais, mas eu acho interessante a gente deixar isso muito claro, tá? A partir da ideia de protagonismo da pesquisa, eu falo de algo que é fundamental, a delimitação do objeto de pesquisa, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, delimitação do objeto da pesquisa. É muito importante que o pesquisador saiba onde ele quer chegar, saiba como ele pretende traçar esse caminho. E você não consegue isso sem saber exatamente o que você vai pesquisar, certo? Quando a gente fala de certas coisas, eu vou repetir aqui, parece que a gente está dizendo óbvio, parece que é muito evidente isso, mas é fundamental ter uma atenção muito séria para isso. Veja, quando se fala em saber aonde se quer chegar, não significa saber o resultado final da pesquisa, né? Nós podemos ter uma pesquisa que parte de uma hipótese que pode não ser comprovada, né? Então, eu quero estudar o procedimento processual sumaríssimo no Juizado Especial Criminal da Comarca de Três Lagoas, e a minha hipótese é que tal detalhe do procedimento não é adequadamente aplicado. Bom, então eu sei onde eu quero chegar a partir do momento que eu quero estudar o procedimento, aplicação do procedimento sumaríssimo no Juizado Especial de Três Lagoas, recorte, né, espacial no Juizado Especial de Três Lagoas, e aí eu vou ter o recorte temporal no período de tantos anos, no período de tanto tempo, na circunscrição de tais processos, né, recorte
espacial e temporal, o que eu quero verificar? A aplicabilidade daquele determinado dispositivo, né? O tipo de penas alternativas que são sugeridas nas propostas de transação penal. Porque a minha hipótese é que a única proposta seja de pena pecuniária consistente no pagamento de cesta básica. Ok. Isso não significa que lá ao final eu vou chegar e vou dizer, não, realmente a minha hipótese estava correta. A única sugestão, a única proposta de transação penal que ocorre na comarca de Três Lagoas é do pagamento de cesta básica. Eu posso me surpreender e ver que há uma aplicabilidade completamente distinta, que há uma aplicabilidade que atende para o tipo de delito, que atende para o tipo de pessoa, para as especificidades do caso, e dizer assim, a minha hipótese estava equivocada, mas isso não significa que eu não sabia onde eu queria chegar. Eu queria chegar à apuração desta situação. O tipo de sanção, o tipo de proposta de transação penal que é aplicada pelo Juizado Especial da Comarca de Três Lagoas. Tá? Essa hipótese, sendo comprovada ou não, eu cheguei onde eu queria, que era saber se essa hipótese era válida ou não. Então, quando eu digo saber onde eu quero chegar, é saber o caminho que eu quero traçar, para que eu não me desvie do tema, para que eu procure o melhor material possível a respeito do tema. Vejam, a gente vai falar lá no final da questão do tema, mas o trabalho de conclusão de curso, ele não é um trabalho com tempo ilimitado. Vocês não vão poder passar o tempo que vocês quiserem fazendo esse trabalho. Então, por isso, é preciso ter muita atenção a não desviar e não a empreender esforço em temas paralelos, em temas impertinentes, que vão cansar vocês durante o transcurso da pesquisa e que vão impedir que se chegue ao resultado mais adequado. Então, veja, por que eu preciso fazer um projeto de pesquisa? Porque é na realização do meu projeto, enquanto eu trabalho com aquele meu projeto, que eu idealizo o que eu quero fazer, como eu quero fazer e onde eu quero chegar. Certo? Então, é fundamental isso. O projeto de pesquisa vai permitir que eu delimite o meu tema e que, a partir disso, eu já comece a organizar o material que eu vou utilizar e eu já saiba como será a melhor maneira de chegar ao meu objetivo, que é cumprir os prazos estabelecidos e que é apresentar um trabalho com qualidade para que eu possa ter o melhor resultado possível e cumprir essa etapa, que é a etapa final da graduação, ok? Então, a ideia de gostar do tema lá tratada pela professora Patrícia Nohara, naquele vídeo que eu disponibilizei para vocês, que coloca o sujeito como protagonista do trabalho, depende, evidentemente, de saber o que se quer. Então, a delimitação do tema, a realização de um projeto de pesquisa que seja claro, que seja objetivo e que trace efetivamente esse caminho que vocês querem percorrer é fundamental para que isso funcione, certo? Segundo aspecto que eu quero enfatizar para vocês hoje, questão do material a ser utilizado. É importantíssimo que o material seja de qualidade, né? O Auri Lopes Júnior, naquele vídeo que eu passei para vocês, ele diz assim, olha, se você usa material de qualidade, você vai reproduzir conhecimento de qualidade e vai produzir conhecimento de qualidade. Se você lê textos bem escritos, a tendência é que você escreva melhor, tá certo? E em relação ao caráter científico do trabalho, isso é fundamental, né? Então, se eu faço um trabalho com dedicação, com atenção a todas as etapas do meu projeto, com utilização vasta de material, mas o material que eu escolhi não é o material mais indicado, eu não vou chegar a um bom resultado, né? Então, quando a gente formar a banca para a apresentação do trabalho, nós vamos ter lá 3 pessoas que se interessam por aquele assunto, que se interessaram pelo tema que você delimitou e que, por consequência, conhecem daquele assunto, ao menos o básico daquele assunto, e que vão estar interessados em ver no seu trabalho algum aspecto, alguma forma de visão, algo que lhes seja novo,
lhe seja interessante, que enriqueça o interesse que eles têm e o conhecimento que eles têm deste assunto, certo? Então, se você não leva lá os autores fundamentais daquele tema, se você não leva aquelas ideias que já foram desenvolvidas a respeito do tema, fatalmente você não vai chegar ao resultado adequado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Google Acadêmico, né, que é um meio de pesquisa muito bom, fácil de se pesquisar e que vai direcionar apenas para trabalhos acadêmicos, né? O Google é uma ferramenta poderosa de pesquisa, mas ele é uma ferramenta que varre essa imensidão que é o mundo digital com critérios, digamos, próprios de fazer uma abordagem ampla e genérica, né? E o Google Acadêmico já faz essa abordagem direcionado a textos acadêmicos. Então, vocês vão ter acesso a uma série de textos com qualidade acadêmica, uma série de textos provenientes de importantes periódicos, né, que vão ser utilizados. Isso é importantíssimo porque uma dica importante para vocês: um artigo publicado numa revista de qualidade, com toda certeza, vai fazer referências a outro quantitativo enorme de material de qualidade que vocês poderão pesquisar. Então, em um artigo de qualidade que vocês encontram, vocês vão encontrar um referencial enorme, uma boa quantidade de outros artigos que poderão ser até mais úteis do que aquele primeiro que você encontrou e que provavelmente vão ser de qualidade. Por quê? Porque se a publicação é de um periódico de qualidade, vai haver rigor em relação às fontes citadas, certo? Nós temos à disposição de vocês o instrumento que se chama Minha Biblioteca, que é uma quantidade muito vasta de material que vocês vão poder consultar também. Então, vejam, nós estamos num momento em que esse isolamento indica que vocês vão ter restrições a fazer pesquisas em biblioteca. Então, é fundamental fazer pesquisa via internet nesse período, e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, quanto vocês vão ter que desenvolver do trabalho de vocês nessa condição. Então, é fundamental que se pesquise material de qualidade e que se preserve esse material, né? O importante em relação às buscas que são feitas de material na internet é a preservação desse material. A infinita maioria de material que vocês encontrarem pelo Google Acadêmico, por exemplo, vocês vão conseguir baixar para ter disponível para vocês, para imprimir aquilo que for fundamental, para gravar no notebook, no celular e para olhar quando vocês quiserem. Mas ainda existem situações em que vocês vão ter aquilo só disponível online. Então, acrescente aquilo lá nos seus favoritos, né? Anotem esse material onde está. O computador, muitas vezes, ele é um emaranhado de coisas que você baixa um negócio e depois você não consegue saber em que pasta você colocou, em que arquivo você colocou. Então, organize o material que vocês estão utilizando, porque isso é fundamental. Li um artigo que eu vi no Google Acadêmico que tem uma ideia fundamental. Tenha anotado onde é que está aquele arquivo, seja no endereço eletrônico, seja onde você baixou. Se puder baixar aquele arquivo, excelente, porque aí você vai ter a garantia de que vai poder consultar quando for preciso. Baixou o arquivo, vai lá, copia o endereço eletrônico de onde você baixou, anote a data em que você baixou aquele arquivo, porque pode ser que no futuro, no momento da apresentação do seu trabalho, aquilo não esteja mais disponível. Então, para que não haja questionamento, você precisa saber exatamente o endereço de onde você tirou e a data de onde você tirou. Então, a organização em relação ao material não pode ficar para o final. Você não pode correr atrás disso ao final para verificar a sua bibliografia, suas citações, porque você pode tomar um tempo enorme para isso e você pode não dispor desse tempo. Tá? Então, é fundamental a organização em relação a esse material que você sempre vai buscar em boas fontes. E, então, esta é uma primeira parte.
eu preciso falar também com vocês, já que eu estou falando de material, de organização, de algo que tem se tornado cada vez mais comum, que é uma espécie de assessoria, né? Que é vocês terem um coach na pesquisa de vocês, que é alguém que vai auxiliar, muitas vezes, num trabalho de pesquisa científica, que é o primeiro que a pessoa está fazendo, né? Nem todo mundo passa por iniciação científica durante a faculdade, nem todo mundo tem interesse na área de pesquisa, e muitas vezes isso vem a acontecer só mesmo de curso. Então, vejam, não há problema algum em ter assessoria. Sempre lembrando daquela ideia do protagonismo na pesquisa, né? Então, o coach, a pessoa que vai fazer a correção do seu texto, ele vai ser um colaborador. Ele nunca vai ser protagonista na sua pesquisa. Ele vai ser protagonista na sua ajuda, no seu incentivo nos momentos mais difíceis, né? Assim como eu também tenho essa função. Ele vai ser protagonista no trabalho de correção gramatical e ortográfico do seu trabalho, ok. Mas isso não é protagonismo na pesquisa, certo? Então, sempre parcimônia. O coach, o corretor, ele não vai fazer o trabalho para você, assim como o orientador também não vai fazer o trabalho para você. Mas eles vão te ajudar nesse esforço, né? E o esforço conjunto, principalmente o seu, com o auxílio dessas pessoas, é que vai permitir que esse trabalho chegue a bom termo. Dito isso, eu passo às questões, digamos, metodológicas, tá? Nós temos no nosso curso um manual, né, onde há as regras do trabalho, onde há a indicação de como o trabalho deve ser produzido e onde há um referencial bastante completo relativo à formatação do trabalho, tá? Eu preciso dizer algumas coisas a respeito disso. Primeiro, as regras que estão estabelecidas para o TCC, né, do curso de Direito do campus de 3 de agosto da UFMS são obrigatórias. Você só vai poder utilizar regras distintas quando não houver uma previsão específica do nosso manual. Então, está lá disponível para vocês no Moodle. Isso, vocês precisam ler de cabo a rabo esse manual para não ter surpresa na hora da apresentação da banca, certo? Questão metodológica. Muitos pesquisadores, inclusive pesquisadores em nível muito elevado, não gostam de escrever já formatando o texto de acordo com a metodologia. Eu já acho que o mais fácil e o que produz o melhor resultado é escrever já dentro das normas. Então, pegue o arquivo do Word que vocês vão escrever, faça a formatação adequada. Bom, a formatação da página é margem superior esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. O tamanho da letra é 12, né? O tipo da letra tem que ser Times, tem que ser Arial, a fonte de tal tamanho, de tal tipo, sempre de cor preta, o espaçamento, vai estar previsto lá o espaçamento. Vocês vão ver as páginas pré-textuais, quais são as obrigatórias, como que elas são colocadas, né, no espaço da folha, é sempre no tamanho A4. Então, tudo isso vai ajudar muito. Por quê? Porque você já vai, de fato, construindo o trabalho, né? Se você começar a escrever e falar, puxa, terminei, aí falta lá pouco tempo para o seu prazo, você fala, bom, agora tem que formatar. Você começa e você vai ver que aquilo demanda uma quantidade de tempo e um esforço muito grande. Outra coisa, você não vai escrever o seu trabalho todo para depois submeter a minha análise e a eventual análise de quem for te ajudar em relação à formatação, ou quem for te ajudar em relação à escrita. Então, você vai fazer isso por etapas. Então, à medida que você traz o material e que a gente conversa a respeito disso, que eu te dou dicas do que se deve, do que não se deve colocar no texto, você vai evitando aquilo na sequência, né? Então, fazer o trabalho já com a formatação é o caminho mais adequado, porque ele vai permitir que quando você entregue o trabalho pronto para uma última análise, não seja uma primeira e última análise, seja de fato uma única última análise. Porque veja, se você me entregar todo o material sem formatação e me entregar a formatação só para análise final,
na verdade, a análise final vai ser a primeira análise. Porque eu peguei um texto, né? E agora eu estou pegando um trabalho. Um trabalho na forma como vocês precisam apresentar. Percebe a diferença? Então, acho que não é muito difícil de entender isso, tá? Assim, não, eu nunca fiz, eu não tenho familiaridade com isso. Não é bicho de sete cabeças. Hoje, o Word, o Office, te dá possibilidades infinitas em relação a isso. Então, com um pouquinho de atenção, você aprende a fazer aquilo e fica muito legal. Uma dica importantíssima: o arquivo do trabalho não pode ficar exclusivamente no notebook de vocês, no computador que vocês têm lá no escritório, no quarto. Você precisa garantir a preservação desse material. Hoje em dia, nós temos amplas possibilidades. Você pode, a cada vez que você termina de escrever, mandar um e-mail para você mesmo com aquele arquivo, né? E você está garantido aquilo lá no seu banco de dados do arquivo. Você pode gravar num drive, numa nuvem qualquer que você tenha, mas você precisa ter esse material. Porque computadores quebram, né? Computadores adquirem vírus, né? E essas coisas podem acontecer com prazo para vocês recuperar e pode acontecer também sem prazo. Então, não adianta, né? Chegar lá na véspera do dia de entrega do material para correção e dizer assim: professor, meu computador pegou um vírus e eu perdi todo o meu material. Falou, ok, então você vai recuperar ele no seu e-mail, você vai recuperar ele no Drive, você vai recuperar ele na nuvem, para que a gente possa analisar. Então, isso é fundamental. Não pode confiar, né, num único computador, numa única máquina, certo? Com relação a início da pesquisa, né? Lá no projeto, vocês já precisam fazer um sumário. É um sumário que vai ser discutido, que vai ser alterado, né? Mas precisa haver um sumário. E aqui eu vou dar uma dica bastante valiosa para vocês, que foi uma dica que eu tive do meu orientador no mestrado, o professor Antônio Scaranci Fernandes, que eu levei para tudo que eu fiz de trabalho acadêmico a partir daquele dia. Simetria do trabalho, né? Um bom trabalho acadêmico, ele tem uma boa dose de simetria. O que é a simetria do trabalho? Então vamos imaginar o seguinte, é uma sugestão que eu sempre faço. Uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, nosso curso de Direito, que tiver por volta de 50 laudas, 50 páginas, está de muito bom tamanho. Então eu vou desenvolver um sumário. Então como que eu vou fazer o desenvolvimento desse sumário? De forma simétrica. Para 50 páginas, capítulos em número de 3 são suficientes e ideais. Então eu tenho 50 páginas para dividir em 3 capítulos. Além desses 3 capítulos, eu tenho introdução e tenho conclusão. Então eu vou fazer o seguinte: vou separar de forma simétrica isso. Bom, se eu pensar algo em torno de 2 páginas e meia para introdução e 2 páginas e meia para conclusão, eu tiraria 5 páginas das 50, eu fico com 45, eu divido por 3 capítulos, eu tenho cada capítulo com 15 páginas. Olha que ideia inicial bacana. 50 páginas, 2 páginas e meia para introdução, 2 páginas e meia para conclusão. Vejo que vocês vão observar lá que a conclusão e a introdução, elas vão ser sempre separadas do capítulo. Então, você vai usar 3 páginas ou 2 páginas, então 2,5. Então, eu estou fazendo aqui para vocês uma conta aproximada, né? Então, coloquem lá no sumário de vocês: introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão. Então, vamos pensar que nesses 3 capítulos nós vamos ter 45 páginas, 15 páginas para cada capítulo. E aí você vai pensar na subdivisão do capítulo. E aí também com base nos ensinamentos do professor Antônio Scaranci Fernandes, ele diz o seguinte: olha, se você escreveu para mais de 3 páginas em um tópico e começou a se alongar, significa que você já está tratando de outra coisa. Você dificilmente consegue escrever mais do que 3, 3,5, 4 páginas de um assunto sem começar outro que possa ser um subtítulo. Então, dito isso,
se eu tenho capítulos de 3, se eu tenho 3 capítulos de 15 páginas cada um, eu faria um sumário com 5 subtítulos em cada capítulo. Né? Então, são 15 páginas, dividido por 5, 3, então 5 subtítulos, cada um com 3 páginas. E aí, e veja, eu estou falando de um sumário inicial, tá? Então, a gente está falando de um sumário de quem ainda está iniciando a pesquisa, mas que tem uma ideia bem definida do que pretende fazer. Professor, então eu vou ficar amarrado nisso depois? Não, evidentemente que não. A sua pesquisa pode te conduzir para um trabalho pouco simétrico. Ou seja, a sua pesquisa pode te conduzir para você desvirtuar essa lógica de capítulos com mais ou menos o mesmo número de páginas, né? E até mesmo com 3 capítulos. Acho que 3 capítulos é o mínimo necessário. Mas você pode, no desenvolvimento da sua pesquisa, ver que vai ser necessário fazer um 4º, um 5º capítulo, né? E em cima disso haver variação em relação ao número de páginas. Então, o que eu estou falando da ideia de simetria é uma ideia inicial para que você verifique a qualidade do que você está projetando fazer. O resultado final, se fugir disso, vai estar amparado. Por quê? Porque o seu ponto de partida foi simétrico. Então, a assimetria que você alcançou é uma assimetria que se justifica pela pesquisa e pelo andamento da pesquisa. Não porque você não pensou de forma bem organizada, mas porque a forma organizada como você pensou produziu um trabalho que demonstra uma simetria pequena. Então, aí vai estar tudo ok. Então, a gente vai acompanhar isso e vai verificar se dá para chegar nisso ou não. Certo? A gente está falando de um ideal que muitas vezes não é alcançável durante a pesquisa. Então, é fundamental ter esse sumário, e esse sumário vai ser pensado inicialmente de forma simétrica. O sumário vai sendo alterado conforme a pesquisa avança, conforme as informações vão sendo colhidas, isso é absolutamente natural. Ninguém faz um sumário num projeto de pesquisa de um trabalho de um certo fôlego para chegar lá ao final e estar exatamente igual. A não ser que a pessoa já tenha todo o trabalho na cabeça, já tenha estudado tudo aquilo e vá simplesmente colocar no papel. Mas isso é muito difícil, muito raro. Certo? Uma última dica, né, para que eu feche esta nossa fala. A questão do gerenciamento do tempo. A questão do gerenciamento do tempo vai amarrar tudo isso. Desde a ideia de que você precisa fazer um projeto até a entrega deste trabalho pronto. Quando você gerencia o tempo do seu trabalho, significa que você, partindo do seu projeto, que já vai ter um cronograma de tempo, sabe as etapas que você precisa ultrapassar no tempo devido para que você atinja o seu objetivo. Na nossa realidade aqui, nós temos 2 semestres para fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, veja, nós temos 2 semestres acadêmicos, não é um ano, já começamos por aí. Um ano tem 365 dias. Os semestres acadêmicos têm, né, cada um 100 dias, né, o mínimo de dias de um ano letivo é 200 dias. Então, cada semestre seria 100 dias. Então, se você parar para pensar, não é um ano. São 2 semestres acadêmicos. Ah, Renato, mas eu vou utilizar o meu período de férias, eu vou utilizar os meus finais de semana. Ok, então meu tempo vai ser maior. Perfeito. Se você tem a convicção de que você terá a capacidade de fazer isso, ótimo. Agora, não conte com isso como um tempo de reserva. Ou seja, não pense o seu trabalho a partir da lógica de que você vai disponibilizar pouco tempo porque você terá férias, porque você terá final de semana. Porque a pesquisa, ela não é simplesmente computável em tempo, em termos de tempo disponível. Não significa que na semana que você disponibilizou 3 horas, você vai render mais do que na semana que você disponibilizou 2 horas, ou vai render menos do que na semana que você disponibilizou 5 horas. A pesquisa, e principalmente a escrita, ela não é algo que você computa matematicamente com base no tempo disponível. Olha, amanhã eu não vou ter aula por um motivo qualquer.
eu vou ter o dia todo para trabalhar. Então, amanhã, bom, se hoje, em 2 horas, eu li 2 artigos que eu queria e avancei 5 páginas do meu trabalho, amanhã, com o dia inteiro, eu vou ler 10 artigos e vou escrever 10 páginas. Essa lógica não existe. Pode ser que naquele dia que você tem a disponibilidade, você não consiga encontrar a concentração ideal, você não consiga inspiração para escrever e você se frustre naquele dia. E o grande problema de você estar contando sempre com o tempo como se ele fosse infinito é que esses dias de frustração certamente irão acontecer. Muitas vezes você vai precisar tirar um dia de folga para falar assim, não, eu não quero nem pensar no meu trabalho porque eu preciso desligar dele para no dia seguinte eu voltar legal e produzir. E isso tudo você não vai conseguir colocar na sua conta. Então você precisa ter um cronograma bem organizado, sabendo que você vai utilizar 100% daquele tempo. Sabendo que se você não gerenciar o tempo, você vai ter problemas. Então veja, neste semestre agora, está marcado 8 de junho para depósito. Então veja, quando que eu precisaria ter meu trabalho pronto para entregar dia 8 de junho? Primeiro, o que é ter o meu trabalho pronto? Você vai ter o seu trabalho pronto no momento em que eu disser assim, o seu trabalho está pronto, pode imprimir e depositar. Para chegar a esse ponto, eu vou ter que apreciar todo o seu trabalho, corrigir, fazer as devidas correções, fazer as análises, conversar com você, devolver. Isso não vai acontecer uma vez só. Por isso que eu disse para você, nós não vamos trabalhar, por isso que eu disse para vocês, nós não vamos trabalhar com, escreve tudo lá e me entrega no final. Nós vamos trabalhar com etapas para que esse seja um processo gradual. E para que você chegue no momento da última correção, que vai ser próximo do prazo para depósito, a gente tenha apenas uma verificação final dos últimos apontamentos, e não uma correção total do trabalho. Então, percebe? Então, você vai ter o seu primeiro capítulo do trabalho pronto muito antes do momento de entrega do trabalho. Senão, você não vai conseguir ter ele pronto no dia do depósito. Então, assim, você não pode ter o trabalho pronto só na véspera do dia do depósito. Porque impressoras quebram, o computador trava, e essas coisas, quando tem que acontecer, acontece. Sabe aquela história da lei de Murphy? Quando tem que acontecer na hora errada, vai acontecer na hora errada. Então, o gerenciamento do tempo é fundamental. Certo? Então, repassando aqui, você é o protagonista do seu trabalho. Você pode ter ajuda, você deve ter ajuda, Eu estou aqui para te ajudar, mas você é o protagonista do seu trabalho. Segunda coisa, você deve selecionar material de qualidade para o seu trabalho, para que o seu trabalho seja de qualidade. Você deve saber bem onde você quer chegar. Começar a escrever sem saber onde você quer ir não funciona quando existem limites. Existe o limite do tempo, existe o limite das regras do TCC, existe o limite do orientador que vai dizer para você isso serve, isso não serve. Então é diferente. Se você estiver escrevendo uma obra para ser a sua obra-prima, para ser um livro, para ser um artigo, aí você vai fazer, e aí depois, se for o caso, você vai adequar aquilo. O livro para publicar, o artigo para uma determinada revista, mas você tem uma certa liberdade. Aqui não, você já tem uma trava, que é o seu tempo, e que são as regras do TCC. Então, o seu projeto já tem que partir disso, certo? Quando a gente fala de escolha de qualidade de material, evidentemente que aí está incluída uma questão importantíssima, que é a questão da citação da fonte. Eu coloquei lá no Moodle para vocês textos, coloquei vídeos, sempre citando a fonte. Estou falando aqui que eu retomei alguns pontos tratados pela professora Irene, pelo professor Auri, ainda que sejam coisas que eu já trazia na minha vida prática, ainda que sejam coisas que muitos professores dizem, eu indiquei para vocês os vídeos. Aquele vídeo é uma produção do professor Auri, da professora Irene. Então é preciso respeitar o direito à propriedade daquelas ideias. Então, se eu estou repetindo aqui que você precisa ser protagonista do seu trabalho, eu estou deixando claro que eu estou repetindo a fala da professora Irene.
vocês tiveram contato com isso através do vídeo dela. Então, eu preciso citar a fonte. Não importa se é uma cópia do texto, que vocês vão citar entre aspas, ou vão separar do texto e vão colocar a fonte. A ideia, eu li lá num artigo que o sujeito desenvolveu uma ideia, eu achei legal, mas eu mudei a ideia dele. Então, eu coloquei aqui como minha, mas eu mudei. Não. Se você trabalhou com a ideia dele e mudou, você vai ter que dizer que a partir da ideia do fulano de tal, você chegou a isso e citar onde ele coloca aquela ideia. Porque a originalidade do trabalho é a forma como você trabalha aquela ideia. É o que você acrescentou àquela ideia e vai estar lá nas suas conclusões. Você vai ter um momento da sua criação, certo? Mas você não pode se apoderar, se adonar daquilo que foi produzido por outro, né? E aí, em última instância, a gente está falando de cometimento de crime até. Mas eu estou falando aqui, como eu sei que isso não é da índole de vocês, estou falando aqui da seriedade acadêmica, da honestidade intelectual, né? Então, como honestidade intelectual, eu estou aqui falando para vocês que neste vídeo eu retomei pensamentos colocados pelo professor Auri, pela professora Irene, e acrescentei a eles dicas, como a dica do professor Antônio Scaranz Fernandes, que eu estou trazendo para vocês. Isso é fundamental, isso faz parte da pesquisa, né? Isso não diminui o valor do que eu estou falando para vocês, pelo contrário, isso engrandece, que vocês estão vendo que eu estou falando aqui, com o apoio de outras pessoas que estudam isso, que trabalham com isso, que têm experiência nisso e que, portanto, enriquece o que eu estou apresentando para vocês. Então, citar corretamente cada uma das fontes que vocês consultaram enriquece o trabalho de vocês. Citar fontes boas enriquece muito mais, certo? Então, por hoje é isso. Nós estamos aí cada dia mais mantendo esse contato. Vivemos uma situação impensável, né? Até poucos dias atrás, até um mês atrás, a gente não imaginava isso. Mas, enfim, estamos tendo que enfrentar isso e vamos fazer da melhor forma possível, tá? Então, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.